Vem um novo Assassin's Creed aí, Assassin's Creed Shadows, e a gente vai debater se a Ubisoft tá tirando mais leite dessa vaca, se a Ubisoft tem que fazer ainda Assassin's Creed, se realmente existia um samurai negro e muita coisa. E é lógico que vai ter opiniões contrárias nesse vídeo. Fica com a gente nesse novo Conversa Vazada. Mas eu vou começar usando o meu primeiro minuto, porque eu sou historiador, eu trabalho com história, com pesquisa, e muito se falou sobre o Yasuke, né? Sobre que um samurai negro nunca existiu, que isso é lacração, que a Ubisoft só quer lacrar. Bom, então eu perdi 10 minutos do meu tempo, eu ganhei 10 minutos do meu tempo e fui fazer uma rápida pesquisa em fontes que são acessíveis na internet para todo mundo. E todas essas pessoas que estão falando sobre lacração, sobre mimimi, que a Ubisoft está lacrando, são todos uns baita ignorantes, né? Um bando de racista que não aceita que tem um negro, né, no meio da história japonesa. Porque sim, Yasuke existiu, ele faz parte de uma história importantíssima do Japão, tá? Mas não, ele nunca foi samurai. Na verdade, o Yasuke, ele foi para o Japão junto com os portugueses, né? Era muito comum os portugueses irem até o Japão para fazer comércio, para fazer negócio e posteriormente para ir pelo catolicismo, para catequizar os japoneses. E numa ida dos portugueses até o Japão, nós temos um encontro entre o Yasuke e o Nobunaga-sama, ele era conhecido e ele era uma espécie de shogun, né? E ele se deu muito bem com o Yasuke. Na época, na verdade, o Yasuke tinha outro nome desconhecido, os registros não falam sobre esse outro nome, sempre se referem a ele como um homem negro, como grande, como um touro, muito maior do que os japoneses, né? Então Nobunaga acabou ficando, né, com o Yasuke como um servo, né, e deu o nome de Yasuke para ele, que na verdade significa, entre muitas aspas, o escuro, algo desse tipo. Bom, o Yasuke serviu no Nobunaga, aprendeu a cultura e os costumes japoneses. Existem até uma ilustração de ambos lutando sumô juntos, mas o Nobunaga nunca o transformou em samurai. Dizem que ele ganhou realmente uma espada, que ele sabia lutar, então ele era realmente dessa nobreza japonesa, mas ele nunca se tornou samurai. Então o Yasuke existiu, ele serviu um shogun japonês, Nobunaga-sama, ele realmente fez parte da corte japonesa, ele foi muito importante, há diversos registros escritos sobre ele. Ele caiu, né? Ele foi prisioneiro, quase morreu quando Nobunaga-sama sofreu um golpe, né? Então ele lutou a luta do Nobunaga-sama, mas acabou perdendo junto com seu shogun. Então ele foi aprisionado, mas depois ele foi solto e não se sabe mais sobre ele. Então ele sempre existiu, tá certo? Então eu vou dar hoje o meu pitaco histórico aqui, vou falar um pouquinho sobre história, porque eu acho que é muito racismo mascarado como opinião, como gosto, né? Porque eu gostaria do Assassin's Creed japonês só com uma japonesa, mas não, né? É muito mais profundo que isso. E basta, cara, dar uma rápida pesquisada. Eu não gastei 10 minutos para descobrir tudo isso e eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo. E aí, meus queridos amigos, nossa querida audiência, sim, estou de volta, minha voz foi recuperada e agora estou aqui para dar pitacos com zero credibilidade. Assassin's Creed Shadows vai estar entre nós esse ano, né? Vamos esperar. A gente sempre fica com o pé atrás com a Ubi, mas vamos lá. Cara, o que eu espero desse jogo, aí já é uma crítica. Pra mim, o Assassin's Creed parou de ter sentido depois dos 3. Por que eu digo isso? Porque antes fazia todo sentido você jogar. A história era coesa no passado e no presente. Era muito gostoso você jogar com o Ezio, com os personagens no passado e no presente com o Desmond, entendeu? A história era rica ali do povo que veio antes, era muito rica isso. E depois, cara, eu só fui ter um vislumbre, tipo, legal disso no Odyssey. O Assassin's Creed Odyssey eu esqueci o nome do protagonista do presente. Era muito legal, porque tem a questão da Atlântida, que ela vê o passado do Alexios lá com o cajado. Então, assim, você fala, pô, legal isso aí, gostei. Porque do resto, cara, pra mim, todos os Assassin's Creed que eu joguei, pra mim, foram todos descartados. Não tem peso, fora aqueles Assassin's Creed que o personagem não era alguém, né, era só em terceira pessoa. Então eu acho que isso eu falo do Assassin's Creed. Agora do Shadow, o que eu achei legal, assim, interessante,
Tem algumas mecânicas novas, tem um sistema de clima dinâmico, isso eu achei bem legal nos trailers que mostraram. Então, você vê uma tempestade vindo, então começa a ventar, depois começa a chover. Isso eu achei até interessante, uma mecânica bem legal. Pela primeira vez, não pela primeira vez, né? Porque no Syndicate a gente teve dois protagonistas, né? Mas pela primeira vez nós teremos dois protagonistas com mecânicas totalmente distintas, cara. Eu tava dando uma olhada aqui. Vai ter um samurai, né? E uma Ronin, se eu não me engano, uma ninja, não lembro agora. Mas, cara, o samurai, tipo, totalmente pesado, com uma mecânica pesada e não vai escalar. O que faz todo sentido, aquela armadura, né, gigantesca. E uma assassina, né, com uma mecânica já em stealth, né. Eles até divulgaram que vai ser a assassina mais... a menor assassina que eles já criaram. Então eu tô um pouco otimista pra ver, sim, em questão dessas duas gameplays, como é que vão funcionar, porque elas são muito distintas, né. E, cara, o que eu espero do futuro dessa franquia é aquilo que eu falei no começo do áudio. Eu quero voltar a jogar Assassin's Creed que faça sentido, sabe? Porque ultimamente você joga... Assassin's Creed é um universo legal, mas você joga por jogar. Os jogos não tem peso. Você fala, fiz uma campanha aqui... Não é que nem os antigos, entendeu? Então eu espero que o próprio Mirage, quando saiu, legal, voltou umas origens assim de mecânica, mas, sabe, pra mim, pelo menos, não teve muito peso. Então eu espero que a franquia esteja um futuro agora, cara, que comece a amarrar essa questão de novo, do passado, do presente, que faça sentido. É uma franquia fantástica, eu tive vários momentos lindos com essa franquia, e eu quero que ela volte a ser o que era antes, né? Do que já foi, né? Pelo menos essas são minhas expectativas do Assassin's Creed Shadows. Tem coisas boas que estão por vir. Eu tô esperançoso em algumas coisas, mas assim, gente, vou ser bem sincero, eu não tenho muito o que esperar desse jogo. Mas eu quero saber dos meus amigos aí e a sua opinião, da nossa querida audiência. Um grande abraço, beijo na alma. Bom, vamos lá, chegou minha vez agora de dar o meu espetáculo aqui sobre Assassin's Creed. E eu, como um grande fã, eu sou muito fã da série. Né, joguei o primeiro jogo lá no lançamento dele em 2008. Foi, assim, o auge pra mim da tecnologia. Quando eu vi a primeira vez Assassin's Creed foi numa revista, né? Talvez a galera que acompanha a gente nem sabe, né, o que era ver revista de game. E eu vi lá e fiquei apaixonado pelo jogo. Foi o que me fez comprar o Xbox 360 na época. Então eu sou muito, muito fã mesmo de Assassin's Creed. Joguei todos até o Syndicate. O Syndicate eu não joguei. Depois eu pulei o Syndicate. Fui jogar o Origins. Joguei o Origins, joguei o Odyssey, mas não joguei o Valhalla ainda. Então, assim, são poucos jogos ali, né? Tem o Chronicles também que eu não joguei. Tem o do PSP, o Bloodlines, que eu também não joguei. Alguns poucos jogos que eu não joguei. Mas eu tenho, né, base pra falar aí, principalmente por eu colecionar também todas as mídias dos jogos do Assassin's Creed. Então vamos lá, falar um pouco se já deu ou se já não deu. Bom, primeiro eu queria começar falando sobre o que o Mu já falou, né? A nostalgia. Então, quando a gente teve lá, né, o primeiro Assassin's Creed, o segundo, a história do Ezio, junto com o Altair ali no começo, cara, foi muito bom, mas foi muito bom enquanto durou, tá? Depois veio o Assassin's Creed 3 com Connor. Pra mim, Bruno, eu gosto muito do Ezio, eu gosto muito da história dele ali, mas a Saga das Américas, pra mim, é a melhor, tá? Então eu gosto muito do Connor, eu gosto muito do Edward Kenway, que é o avô dele, né? Gosto muito ali também do Liberation, onde você joga com a protagonista feminina. Tem também a parte do Rogue, que quem não jogou, jogue. Esse foi o último que eu zerei, foi o mais recente. Jogue porque é muito bom. A Ubisoft mandou muito bem nessa época. Eu queria muito ter jogado esse jogo na época, porque eu não sabia exatamente como era essa ligação. Mas o Rogue, ele liga o Unity. E quando a gente pensa lá na época, a gente vê que o Assassin's Creed Rogue foi o último do PS3 e o Assassin's Creed Unity foi o primeiro do PS4, né? Lógico, do Xbox também. Mas você zerava o último jogo no PS3 para poder migrar de geração e comprar, né, uma geração nova para poder jogar a continuação, vamos dizer assim, do Assassin's Creed Rogue. Isso foi espetacular na época, pra mim foi, assim, eu queria muito ter jogado isso, porque quando eu vi o final do Rogue, né, que é o começo do Unity, não tô nem aí pra spoiler, porque é um jogo já que tem quase 10 anos, então joguem, galera, é muito bom mesmo, tá, eu recomendo demais. Recomendo jogar o Rogue no 360, porque no PS3 ele tem umas quedinhas de frame ali, se acostuma, mas no 360 roda lisinho.
tá? Vamos lá. Falando aí sobre já ter dado ou não ter dado, ou por que, né, raios, tá todo mundo falando sobre o Assassin's Creed Shadows. Quando a gente olha para trás, vê a evolução do Assassin's Creed, só a pegar a parte ali do parkour do Assassin's Creed 1 pro 2, você já vê que mudou muito. Depois a gente vê as lutas do 3, depois a gente vê a navegação no 4, depois a gente vê o tamanho da cidade do Unity, né, como eles detalharam na cidade de Paris, e depois a gente vai crescendo cada vez mais. Então o Orange é gigantesco, o Odyssey é gigantesco, o Valhalla muito mais. Então, galera, sempre houve uma evolução, porém nem todo mundo aceita essa evolução. Tem gente que quer o jogo no modelo antigo, tem gente que quer o jogo no modelo novo, mas não deixa de ser Assassin's Creed. Quando a gente pensa em Assassin's Creed, até foi uma discussão nossa aqui antes do podcast, que era sobre, né, a lore ali e tal, sobre os dias atuais, contra, né, a parte dos assassinos. Quando a gente joga ali, a gente tem que entender que Assassin's Creed, ele relata a história. Tudo bem, a Ubisoft pode ter perdido a mão ali, em ter tirado o protagonista atual, né, e colocado um personagem genérico, onde você só é uma primeira pessoa, mas a gente tem que lembrar que Assassin's Creed é o Animus, né, o Assassin's Creed é a empresa ali, Nossa, agora me dá o branco, né, mas é a própria Ubisoft dentro do jogo, né, mas é o Animus, é como eles pegam as memórias dos assassinos e colocam, né, ali para você jogar, entender a história e procurar coisas novas a partir, né, do DNA que eles encontraram. Então isso é Assassin's Creed. Aí a gente tem, lógico, o credo, né, a gente tem a seita dos assassinos e dos templários, né, então a gente tem que entender que não é só a atualidade e também não é só a parte antiga. Ele tem ali, né, a sua comunhão, onde a gente tem que entender que isso, o atual sempre vai ter que mudar. O antigo é passado, já passou. Não tem como você alterar. Agora, o que é atual vai sempre mudando, vai mudar o protagonista, vai mudar o jeito que vai ser tratado, né? Se é uma empresa que está fazendo isso, se é uma pessoa que criou um Animus, né, como lá no Assassin's Creed 2. Então, galera, a gente tem que entender que tem que evoluir, tá? Tem que evoluir. Não vi como vai ser no Assassin's Creed Shadows, eu não acompanhei muito sobre o Assassin's Creed Shadows, mas o que eu vi, né, sobre os protagonistas, vi o trailer de lançamento, vi a gameplay ali, eu acho que vai ser muito bom, tá? Eu acho que tem elementos de parkour excelentes, né? Eu vi algumas coisas ali sobre a gameplay, tem a parte ali como o Fê já falou, né, do Yasuke ser mais pesado, não conseguir escalar. Então vai dar uma dinâmica no gameplay. Vamos ter 2 personagens que vão ter histórias separadas e juntas ao mesmo tempo. Então eu acho que não deu Assassin's Creed ainda. Eu lembro da época que a Ubisoft lançava um por ano e a galera zoava, né, que era um anual. Agora, se a gente olhar pro Mirage, que já saiu há um tempo, né, e acabou até que flopando, porque a galera queria o Assassin's Creed antigo, eles colocaram na modalidade mais antiga, né, na gameplay mais stealth, e flopou. Então, assim, o que a galera quer? Ninguém sabe, porque eles pedem uma coisa, quando a Ubisoft vai lá e faz, eles não querem, eles querem outra. Então, assim, galera, não deu Assassin's Creed, eu acho que é uma franquia que tá aí já há quantos anos já? Mais de 15 anos, né? 2008, o primeiro jogo, a gente... tô viajando não, é isso mesmo, 15 anos. Pô, 15 anos, cara, saindo o jogo, não tem como falar, lógico. Como você também vai fazer para um jogo que tá aí há 15 anos, como você vai ficar renovando ele? Isso é muito difícil, tá? Então, tem que entender que as coisas vão evoluindo, né? As gerações vão evoluindo. Quem vai jogar Assassin's Creed Shadow hoje, o primeiro Assassin's Creed da vida, por exemplo, um garoto aí de 12 anos como a gente lá na época do Assassin's Creed 1, é outra jogabilidade, ele tem outra mentalidade para jogar videogame. Então a gente tem que entender que tudo vai evoluir, e pra mim Assassin's Creed não deu. Posso sair quantos quiser ainda, que eu vou jogar todos, e é essa a minha opinião, beleza, galera? Um abraço aí a todos. E para fechar minha participação nesse podcast, eu quero falar sobre a frescura de muitos jogadores que gostam, né, de Assassin's Creed, que gostam da Ubisoft, ou gostavam da Ubisoft, e ficar falando que esses novos Assassin's Creed da nova geração não tem nada de Assassin's Creed. Gente, eu zerei todos os clássicos, entre aspas, todos os antigos, entre aspas,
e agora fui jogar pela primeira vez o Origins. Já tinha visto bastante gameplay, tanto do Odyssey, do Valhalla e do Origins, e pensava, né, ficava pensando se realmente tinha perdido essa essência, né? Porque muita gente fala que só se tornou só um RPG, que não tem mais nada de Assassin's Creed. E cara, eu tô na metade do jogo do Origins e posso afirmar categoricamente que é um Assassin's Creed. Só que ele é diferente, ele tem elementos RPG, ele tem elementos, eu poderia até dizer de hack and slash, porque tem algumas armas e alguma forma de batalhar que é bem rápida, que é bem leve, né? Mas ele também pode ser jogado em stealth, você também pode abater inimigos de diversas formas, com flechas, com dardos, você pode tanto pilhar corpos quanto matá-los e escondê-los para não levantar a bandeira, e não é disso que se trata Assassin's Creed. E ele está ambientado em situações históricas, em regiões históricas, com uma cidade muito bem feita, muito bem detalhada, e eu sei que no Odyssey tem isso também, e sei que no Valhalla também tem isso, por mais que o erro do Valhalla todo mundo diz que é a extensão. Então, eu acho que o pessoal tem muita frescura e muito saudosismo, tá? A nostalgia fala mais alto, eles queriam Altair e Ezio pro resto da vida, sei lá, com remakes e reboots, não é possível, né? Porque para falar que esses novos não são Assassin's Creed é muita má vontade. E tem aí o Mirage agora que voltou para as origens, para a essência, e vai ter o Shadows agora, que eu acho que vai ser um bom jogo também. Então eu espero que seja um bom jogo, porque eu sou fã de Assassin's Creed, gosto da Ubisoft, sei das cagadas que ela faz, mas espero muito que Assassin's Creed Shadows venha para calar a boca de muita gente.